Como eu disse num vídeo logo no dia em que Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial, eu tenho um vídeo que prova isso. Eu disse, eu não votei em Bolsonaro, eu votei contra o PT. E reafirmo isso e reafirmarei quantas vezes for necessário. Eu votei contra um projeto de poder do PT. Eu votei contra a pseudo-esquerda que governou o país nos últimos 25 anos. PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, que se apresentava como um partido de centro-esquerda, e o PT, Partido dos Trabalhadores, que se apresentava como um partido de esquerda. E ficaram 25 anos no poder. O que eles fizeram gerou em mim uma profunda indignação e revolta e frustração. Daí porque eu, nas últimas eleições, apoiaria qualquer coisa que fosse contra essa pseudo-esquerda. O que apareceu como viável foi Jair Bolsonaro. Bom, então eu não só votei, como fiz até uma campanha favorável, dentro das minhas limitações. Muito bem, passados mais quase um ano e meio deste governo, a questão agora que eu quero colocar é o seguinte: não me arrependi, muito pelo contrário. Eu tinha uma expectativa um tanto pessimista do novo governo Bolsonaro. Eu imaginava, conhecendo bem a cultura patrimonialista vigorante no Brasil, que iria ser mais um que ia acessar o Estado e, a partir daí, gozar de todas as vantagens que podem ser obtidas por a ocupação da presidência. É aquela velha história, falei, logo, logo vão se costurar alianças com o Congresso, vai voltar aquele tipo de relação de troca tão comum entre os três poderes, e quem estiver, o aparelhamento do Estado vai mudar, mas não vai mudar no sentido de favorecer agora um grupo que sai, que entra, contra um grupo que sai, e no final das contas o povo vai continuar sendo espoliado, nós continuaremos pagando os impostos mais caros do mundo para sustentar um Estado parasita. Pensei, mas nessa expectativa achei bom, porque a continuidade do PT no poder seria muito pior, seria o aprofundamento do aparelho do Estado, indo por caminhos extremamente delicados e estratégicos, como, por exemplo, o aparelhamento das Forças Armadas, e haveria um momento que qualquer mudança seria irreversível. E nós caminharíamos para uma situação que hoje está a China, Cuba, Rússia e outros países em que os partidos de esquerda tomaram o Estado, aparelharam de uma forma definitiva. O Brasil, no meu entendimento, caminharia para uma situação que hoje está a Venezuela. Foi interrompido por um golpe de sorte, eu diria, por um fenômeno inesperado, que se chama Jair Bolsonaro. Bom, mas, passado um ano e meio, sinceramente, agora eu quero dar um depoimento aqui. As minhas expectativas não se confirmaram. Hoje eu vejo o Jair Bolsonaro e o seu governo com muito mais simpatia do que via antes. Tudo o que tem sido feito nesses um ano e meio de governo fortalecem a minha crença na
mudança progressista do Brasil. Vejamos por quê. Primeiro, todos aqueles que apoiaram Bolsonaro de uma forma assim oportunista se, se frustraram, né? Veja, a começar de Bebiano, que foi um grande cabo eleitoral, né? Um cara que trabalhou muito, mas que realmente era daquele tipo de que ia chegar e dizer, Bolsonaro, bom, agora o Estado é nosso, o que nós vamos fazer para a gente enriquecer aqui? Vamos chamar a Globo, vamos fazer aqui, colar com a chave. Bolsonaro disse não, Bebiano saiu. Joyce Hasselman, uma jornalista oportunista, que imaginava que com a vitória eleitoral do Bolsonaro ela ia reinar absoluta na política brasileira e fazer o que bem entendesse, dançou. Dória foi outro que pegou carona em Bolsonaro para se reeleger governo paulista e está aí agora latindo contra as latas de lixo que estão se esvaziando. E assim vai, culminando no Moro, que todos nós acreditávamos, botávamos fé nele como um ícone do combate à corrupção, fez isso aí. O ministro da Saúde, todos que se rebelaram contra Bolsonaro se mostraram, deram razão ao Bolsonaro. O homem continua sendo inatacável até agora. Quer dizer, continua sendo atacado, mas aqueles que o atacam, né, as balas que estão dirigindo a ele estão ricocheteando de volta. Bom, então temos que dizer, olha, o homem a gente vê pela quantidade de inimigos e pela qualidade de inimigos que ele tem. Se a gente analisar os inimigos que o Bolsonaro tem e os que estão se formando depois que ele tomou posse, todos eles são abonadores do presidente. Essa que é a verdade. Bom, fora isso, ainda há alguns são amigos meus, que ainda vêm com aquela conversa. Não, Bolsonaro é um despreparado. Despreparado para ocupar um cargo de presidente da República? O que é isso, despreparado? Em termos de quê? Por quê? Como? Lula foi preparado? Dilma foi preparada? Por que o Bolsonaro é despreparado? Outra coisa, olha, é um cara que ficou 28 anos no Congresso e não fez nenhum projeto. Projeto? Escuta, quem está lá no Congresso Nacional é para fazer projeto? Eu não entendo isso. O legislativo, para mim, é um colegiado. Um colegiado que está ali para elaborar as leis que emanam do sentimento do povo. É isso que eles deveriam fazer. E nesse sentido, aquele que estiver ali dentro, lutando contra o fisiologismo, discursando contra o mau uso do erário público, discursando contra a corrupção, discursando contra a malandragem política, esse cara não precisa fazer nenhum projeto, não. Basta que faça isso. E eu não sei, eu não vou avaliar aqui, eu não conheço a atuação do Bolsonaro nos 28 anos que ele ficou, mas eu acho que quem faz esse tipo de acusação está realmente pegando coisas fáceis de pegar, fáceis de falar, mas difíceis de sustentar e comprovar. Vamos desculpar os meus amigos aqui que estão falando coisas desse tipo, que eu sei que eles não são petistas, mas estão se comportando como tal, usando os mesmos argumentos frágeis, superficiais e fáceis de usar. Bom, para finalizar, quem quiser, nós temos que optar por uma democracia na forma como é possível no Brasil,
ou por uma ditadura. Eu acho que a via da manutenção da democracia ainda mais do que nunca, a sustentação do presidente eleito. Esse que aí está. É um respeito que se faz, porque nós que votamos nele, com maior ou menor fé, como eu expliquei, não interessa, temos que ser respeitados como eleitores. Então eu fico extremamente chateado, extremamente revoltado quando vejo alguém lançando difamações e injúrias contra o presidente e contra todos aqueles, porque estão lançando injúrias contra nós que votamos nele. E eu acho que isso é uma falta de respeito que eu não cometeria com nenhum adversário. Quando Lula e outros que eu não confiava e não gostava foram eleitos, mas que eu até ajudei a eleger, eu respeitei, muito embora não gostasse. O que eu fiz? Eu discuti, debati, escrevi artigos críticos, mas sem jamais faltar com o respeito pessoal e sem usar termos pejorativos, né? Termos assim caluniosos, irresponsáveis. E é isso que está acontecendo contra o presidente atual Bolsonaro, o que é lamentável. Para finalizar, eu quero só dizer o seguinte, olha, o Platão via contra a democracia. Ele dizia que a democracia seria o governo pior possível, porque na democracia aqueles que não sabem nada podem governar, podem atingir o poder. E tem maior chance de atingir o poder, de alcançar o poder. E ele defendia um sistema que seria uma sofiocracia. Os homens mais sábios é que devem governar, e devem governar com poderes absolutos. Assim como o pai governa o filho, porque ele sabe o que é bom para o filho, e o filho é ignorante, não sabe nem o que é bom para ele. Então, dizia o Platão, na República de Platão, na realidade, é a defesa de regimes absolutistas por pessoas sábias. O problema é que o absolutismo pode cair em más mãos, e não em mãos tão sábias. A democracia é o regime que, embora na maior parte das vezes permita o acesso ao poder de pessoas não sábias ou não honestas, pelo menos é o que nos salvaguarda contra as tiranias absolutistas. Sim, isto é verdade. Então nós temos que, se for para defender a democracia, temos que olhar Bolsonaro de outra forma, como aquele que no atual momento pode nos manter nesta condição democrática. E aqueles que defendem a democracia, de fato, deveriam ser mais compreensivos e amistosos para com o governo Bolsonaro. É isso que eu teria a dizer e estou aberto a maiores discussões sobre isto.